Agora, Pedro, ainda falando de Pablo Marçal, vamos lá? Vamos. Porque alguns assuntos trazidos nessa conversa com o candidato diziam respeito a suspeitas que pesam contra ele. O que temos nesse momento no cenário jurídico, principalmente da Justiça Eleitoral, com relação ao candidato do PRTB? Tem várias ações, Carol, movidas especialmente pelo candidato do PSOL, Guilherme Boulos, pela candidata do PSB, Tabata Amaral, e pelo Ministério Público Eleitoral. Para poder explicar quais são essas ações, a gente preparou um panorama aqui na arte que mostra exatamente quais são os elementos que podem acabar gerando problemas ao Pablo Marçal do ponto de vista da Justiça Eleitoral. Então, tem ações que questionam o prazo de filiação dele ao PRTB, que estaria em desacordo com as regras do partido, inclusive para que ele pudesse disputar a eleição. Tem ações que falam sobre a convenção partidária. Aqui a gente está falando de pelo menos 3 ações de cada tipo. E a convenção partidária ter sido realizada de uma forma que não segue as regras eleitorais. Há uma disputa pela sucessão do PRTB e pelo comando do PRTB na Justiça Eleitoral. Isso também tem a ver com a convenção eleitoral. Então, há protestos nesse sentido. Há ações que dizem respeito a ofensas a Guilherme Boulos, especialmente quando ele fala que Guilherme Boulos usa cocaína, usou drogas e tudo mais. Então, esse daqui é um dos pontos, inclusive pelo Ministério Público Eleitoral, que é questionado sobre a candidatura de Pablo Marçal. O abuso de poder econômico também aparece em ações, quando a gente fala, por exemplo, do uso de pessoas remuneradas para fazer cortes de vídeos do Pablo Marçal e publicizar esses vídeos na internet. E a propaganda irregular na internet, nas redes sociais, que aparece nessas ações. São 5 frentes de questionamento sobre a candidatura do Pablo Marçal. Trazer um pouco do lado dos advogados dele, do próprio Pablo Marçal, o que eles dizem aqui. No caso do prazo de filiação e da convenção partidária, que as regras foram seguidas, que os trâmites legais foram feitos conforme manda o Estatuto e a lei eleitoral, que não há irregularidade neste aspecto aqui. Sobre essa sucessão do PRTB, o próprio Pablo disse ontem na entrevista com a CNN que está tentando intermediar com a viúva do Levi Fidelix uma espécie de acordo de paz com o atual presidente do PRTB, que é o Leonardo Avalanche. Eu conversei com a Lívia Fidelix, que é a filha da viúva e do próprio Levi Fidelix, que me disse: Pedro, se eventualmente essa ação no TSE, que agora foi destravada pela Carmen Lúcia, fosse adiante, a minha mãe, em assumindo, não ofereceria nenhum risco à candidatura do Pablo Marçal. Porque, para nós, a gente entende que ele é a melhor alternativa. Então, é importante dizer que, do ponto de vista partidário, ainda que tenha esse desdobramento, aparentemente a situação do Pablo Marçal é uma situação confortável. As ofensas a Guilherme Boulos, Pablo Marçal disse que vai provar no último debate, o debate da TV Globo, que ele tem provas de que Boulos teria usado cocaína e coisa e tal. Isso supostamente vai aparecer. Enquanto isso não aparece, ele está sendo questionado judicialmente na Justiça Eleitoral para que ele seja punido por supostamente ter feito uma ilação, ter agido com irresponsabilidade, segundo o Ministério Público Eleitoral e o próprio adversário que o acusa, que inclusive está pedindo direito de resposta para que ele possa contrapor essas ofensas. No caso do abuso de poder econômico, da propaganda irregular, o argumento do Pablo Marçal e dos aliados dele, Carol, é que isso foi feito antes do período eleitoral, ou seja, que após feito o registro da candidatura, qualquer tipo de remuneração a pessoas que supostamente fazem cortes foi interrompido. Mas é importante lembrar, foi antes do período eleitoral pós-registro, mas foi no período de pré-campanha, o que também pode ser interpretado pela Justiça como uma irregularidade. Pedro Duran trazendo para a gente um resumo do que está sendo discutido nesse momento pela Justiça Eleitoral. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol.